de furtos e roubos aqui da capital, porque agora eu quero trazer informações, Cristiano, que o doutor participou da Operação da Carga, está dando apoio aqui à Delegacia de Furtos e Roubos, mas o doutor que está investigando a situação do assalto que nós acompanhamos, já trazemos em primeira mão no Bora Paraná, o assalto à residência de um grande empresário aqui da capital, e daí as imagens saíram, que um veículo T-Cross participou dessa ação, né? Depois disso acabou batendo, e também foi já um veículo Jaguar, uma SUV, colocado na cena dos fatos e foi localizado ontem pelos policiais da Rony e também com o apoio da Polícia Civil, dos policiais aqui da Delegacia de Furtos e Roubos. As imagens mostram muito bem, Cristiano, dentro da residência, o proprietário ele desce para preparar um café para a família, no momento que ele percebe os bandidos no interior da casa, ele corre e fecha a porta e grita, ninguém sai. Por conta do que ele sobe correndo e fecha as portas da residência, Cris, porque todas as portas dos quartos e janelas são blindadas. Então, por conta disso, ele conseguiu ficar em segurança e ligando já para a polícia, pedindo socorro, né? Pedindo ajuda. Esses bandidos entraram na casa, um deles até com um bolachão, querendo se passar por polícia, e aconteceu tudo isso. Doutor Fernando, que está acompanhando tudo isso, até peço desculpas, quebrar o protocolo aqui, mas pedindo uma entrevista para o senhor ao vivo dessa situação. Doutor, como é que está a investigação? O que o senhor pode adiantar ao vivo aqui para o Bora Paraná? Doutor Fernando Zaboner, que chama. Bom dia, tudo bem. Uma situação grave que a gente pode ver pelo próprio contexto, não é algo comum para a nossa capital, não é algo que foge ao que a gente costuma ver das situações criminais aqui no nosso município. Então, logicamente, em razão disso, nossa equipe está em empenho máximo. Desde ontem, nas primeiras horas, assim que o fato foi comunicado, a gente já começou a atuar buscando levantamento de informações investigativas o mais detalhadas possíveis em relação à situação. Bastante em conjunto, junto com a Polícia Militar, notadamente do batalhão de equipe Rony, né? Que fez sim um bom trabalho ontem lá, buscando várias informações, localizando pessoas, dando diligências imediatas, que levou também à condução de duas pessoas para a delegacia ainda no dia de ontem, né? São já instaurada. Levantamento em relação à situação desses veículos que estavam sendo utilizados na prática do crime, né? São dois veículos objeto de furto, um em 2024 ou 2023, estavam adulterados com as suas placas substituídas, né? E, aliás, era um hábito que esse grupo, em princípio, tinha de fazer. Um desses carros a gente já tem indicativo de atuação dele em outras situações criminosas aqui na nossa capital, embora crimes diferentes desse, né? Em que houve a substituição da placa de identificação. Então, agora, claro que há uma investigação bastante complexa, há vários fatos ainda em apuração, e que nos próximos dias a gente espera que dê o desfecho aí conclusivo, concreto, né, com a identificação, no que depender de nós, com a detenção, e submeter então ao Poder Judiciário para que todas as pessoas que estão envolvidas nessa ação criminosa sejam devidamente responsabilizadas. É um crime que chama atenção, né, doutor? O senhor relatou aqui em Curitiba, é difícil essa ação, quebrar o muro, entrar numa casa, esperar o proprietário. Será que eles estavam já querendo, sabiam quem residia nessa casa, sabiam o que eles queriam? O que o senhor já pode dizer disso aí? É precoce para afirmar isso, que o alvo tenha sido devidamente escolhido, né, selecionado, né? A hipótese sempre existe, ela tem que ser investigada, tem que ser apurada, certamente. Estamos fazendo isso, né? Mas seria um pouco cedo de falar que esse alvo foi devidamente escolhido com base na condição específica dele, né? Ou a vítima, por assim dizer, que eu me refiro. Né? Incomum, sim, porque a gente não costuma mais viver essa realidade de assalto à residência em que pessoas armadas rendem a família, rendem a vítima, com a ideia de obter vantagem econômica, né? Então, e nessa situação as polícias atuam com muita dedicação, com muito afinco. Nesse caso não vai ser diferente. Então, o que a gente assegura para todo mundo é o nosso comprometimento máximo, né, da nossa unidade, que em conjunto com as demais unidades policiais a gente pretende entregar um resultado o mais rápido possível, com identificação e, como falei, no que depender de nós, com a prisão das pessoas envolvidas nessa situação. Obrigado ao doutor Fernando Zaboner. Peço mais uma vez desculpa, né, Cristiano, quebrando o protocolo aqui, né? O doutor está dando um apoio na operação de hoje. Eu falei, doutor, tem como dar uma palavrinha da situação do assalto? Ele falou, lógico, Marcelo, vou dar essa entrevista aqui ao vivo na Band para deixar também a população informada, né, Cris, que a delegacia não para, está trabalhando, já está tentando identificar algumas pessoas, e foi o que o doutor falou, né? Utilizando veículos de luxo é o que chama atenção na forma que eles estavam agindo aqui na capital, Cris. E aproveitando o delegado, não abusando aí da boa vontade dele com o tempo, Marcel, mas até a maneira, pelo que a gente observa nas imagens, o traje dos bandidos, né? Com luvas pretas, todos de preto, todos, se é que dá para dizer assim, padronizados, né? A gente percebe ali na chegada por essa imagem, veja só, todos de preto, né? Gorro, bota, o coturno, não sei, luva, mochila preta, enfim, talvez se passando por policiais, alguns deles, né, pelo que você falou, chama atenção, né?
Doutor, o Cristiano está fazendo uma pergunta no estúdio. A questão dos trajes, tanto eles todos de preto, usando balaclavas, até mesmo um deles com distintivo da polícia e com arma longa. Chama atenção a forma que eles estavam se vestindo e também tentando se passar por policiais? Sim, de fato aconteceu, as imagens mostram isso, né? Então, isso indica já, conforme a gente pode perceber, que é um grupo já mais organizado para esse tipo de crime, que não foi algo praticado de ímpeto, mas algo pensado anteriormente, né? Tanto que tiveram cuidado de esconder o rosto, usar luvas no local do crime, a roupa preta, até o distintivo, eventualmente causar algum impacto na vítima ou em algumas pessoas que percebessem, então, a movimentação deles, dando a entender que, eventualmente, pudessem ser uma equipe policial em atuação, pelo horário que eles foram também ao final de madrugada, que não é um horário comum para esse tipo de infração penal. Então, são situações que nos chamam, sim, a atenção e que são consideradas também na análise da própria caracterização criminal, né, do tipo penal em relação aos quais eles podem ser responsabilizados, mas também no desejo de investigação que se refere à eventual segregação de liberdade deles. Obrigado, doutor. Então, Cristiano, o que chamou a atenção foi os trajes, luvas, arma longa, distintivo da polícia, querendo se passar por causa do horário. Foi o que o doutor relatou bem. É aquele horário que a polícia sai para cumprir os mandados judiciais. Se algum vizinho percebesse eles na frente da residência, ou até mesmo se eles fossem cometer um sequestro, a gente não sabe ainda o que eles queriam dentro da casa, se olhassem eles saindo com a vítima, colocando dentro de um carro, um veículo Jaguar da cor preta, ou até mesmo essa T-Cross da cor branca, poderiam achar que poderiam ser policiais. Por conta do horário, estamos levando ele para a delegacia. Por conta disso, então, que agora a delegacia também já está olhando a forma que estava trabalhando, Cris. Ok, obrigado, Marcel. Claro, a polícia segue com as investigações, né? A polícia militar também com o serviço de inteligência atuando, auxiliando a polícia civil nesse trabalho todo. Parabéns à nossa polícia civil, à nossa polícia militar, que, como bem disse o delegado ontem, né? O Pepe Rony no local já levantando muitas informações importantes a fim de se identificar e, claro, né? Espera-se que também, né? A fim de prender esses criminosos nas próximas horas e esclarecer muitos outros roubos, porque você dizia ontem, né, Marcel? O T-Cross, utilizado por eles e abandonado ali no viaduto Ordens, é um veículo que foi tomado em assalto no ano passado. Trocaram possivelmente de placa várias vezes nesse carro e estavam metendo bronca, certamente na capital, na região metropolitana, em muitos assaltos à residência, né, Marcel? Cristiano, até esse veículo T-Cross, a gente tem uma imagem dele que foi utilizado em junho, logo após o assalto, também no bairro de Santa Felicidade. Até o doutor também, a gente conversava sobre isso. Eles estavam trocando de placas toda vez que fazia algum crime, então eles trocavam a placa do T-Cross e continuavam fazendo essa prática dos crimes. Então a polícia já estava monitorando um T-Cross branco, mas como eles agiam de que forma? Sempre trocando as placas e colocando sempre placas com a cidade de destino do carro, né, onde foi emplacado, do interior do estado, para até dificultar a questão da localização ali do carro passando pela capital. Então, a gente pode repetir, o T-Cross foi roubado em 2024, Cristiano, e o Jaguar em 2023, com placas adulteradas. Esse Jaguar faz, pensa bem, 2 anos rodando com placas adulteradas para poder, então, inibir a ação da polícia e da Secretaria de Segurança Pública, principalmente do estado aqui do Paraná, Cris. Ok, obrigado. Bom, na imagem, né, o exato momento em que os bandidos batem o T-Cross ali no viaduto Ordens e aí já deixam o carro ali mesmo, abandonam o veículo que acabou encontrado, portanto, minutos depois pela polícia. Polícia que segue trabalhando neste caso, que ontem nós trazemos aqui no Bora Paraná, ao vivo, direto do bairro Santo Inácio. Marcel Mercúrio acompanhando lá também o trabalho da polícia. Marcel, mais uma vez, obrigado ao delegado que gentilmente nos atendeu, que a polícia possa evoluir nessas investigações, é o que a gente espera. 7h51, lembrando, né?